E assim, no coração do Brasil, onde a terra e os tronos são testemunhas, nasceu uma lenda distinta, a do amor poderoso que nem a magia, nem o destino conseguiram destruir. Os meses seguintes à cerimônia do novo pacto trouxeram transformações profundas, não apenas aos reinos de Éter e Nox, mas à própria essência do que significava governar. Eleanor e Kael, agora unidos por escolha e não por imposição, enfrentavam juntos os desafios diários de reconstruir a confiança entre dois povos que por gerações haviam se olhado com suspeita e medo. O palácio de Nox começou a mudar sua aparência sombria. As janelas, antes seladas com cortinas pesadas de veludo negro, foram abertas para deixar entrar a luz do sol que banhou os corredores de pedra com tons dourados. Os jardins internos, outrora restritos apenas à família real, foram abertos ao povo em dias específicos, permitindo que camponeses, artesãos e comerciantes caminhassem entre as vitórias régias e os lírios brancos que Kael tanto apreciava. Era uma revolução silenciosa, mas profundamente significativa. A escuridão de Nox não precisava mais ser sinônimo de isolamento e sofrimento. Eleanor, por sua vez, descobria-se cada vez mais fascinada pela rica cultura do reino, que agora também era seu lar. Passou horas conversando com as tecelãs que criavam tapeçarias com técnicas herdadas das avós indígenas, aprendeu canções em tupi-guarani com os músicos da corte e acompanhou Jaci em visitas aos povoados próximos, onde as histórias dos antepassados eram contadas sob o céu estrelado, ao som de violas e tambores. Cada experiência a transformava, suavizando as arestas de sua educação rígida em éter e revelando uma mulher mais completa, capaz de unir luz e sombra dentro de si mesma. Kael observava essas mudanças com uma mistura de admiração e alívio. Durante anos, havia carregado o peso da solidão e da responsabilidade sozinho, convencido de que sua natureza sombria o condenava ao isolamento eterno. A presença de Eleanor não apenas desafiava essa crença, mas a destruía completamente. Ele se pegava sorrindo mais frequentemente, compartilhando piadas discretas com os conselheiros durante as reuniões do conselho e até mesmo participando das festividades populares que antes considerava frívolas e desnecessárias. O rei de Nox estava se tornando humano novamente e seu povo percebia e celebrava essa transformação. Mas nem tudo era harmonia e celebração. As feridas de gerações não cicatrizam da noite para o dia, e havia ainda muitos na corte de ambos os reinos que viam o novo pacto como uma traição às tradições sagradas. Um grupo particularmente vocal de nobres de Éter, liderados pelo conde Alaric, começou a conspirar abertamente contra a união, argumentando que Eleanor havia sido enfeitiçada pela magia negra de Nox e que o verdadeiro pacto, o antigo, deveria ser restaurado a qualquer custo. Suas vozes encontraram eco entre alguns setores mais conservadores da população, especialmente nas regiões rurais, onde as mudanças demoravam mais para chegar, e o medo do desconhecido ainda reinava. Em Nox, Yara e os remanescentes de seu grupo não haviam desaparecido completamente, embora a feiticeira tivesse sido banida para as terras além das montanhas, após a confrontação no subsolo do castelo, sua influência persistia como uma sombra inquietante. Mensagens codificadas eram interceptadas pelos guardas leais a Kael, revelando planos para desestabilizar o novo governo através de ataques estratégicos às rotas comerciais e às colheitas. O objetivo era claro: criar caos e fome suficientes para que o povo se voltasse contra seus governantes e clamasse pelo retorno dos velhos tempos. Foi numa dessas noites tensas, quando os relatórios de sabotagem se acumulavam sobre a mesa do conselho, que Eleanor e Kael tomaram uma decisão ousada.
Ao invés de responder com força militar e repressão à abordagem tradicional que ambos os reinos sempre haviam adotado, eles optariam por algo radicalmente diferente: a transparência total e o diálogo direto com o povo. Anunciariam uma grande assembleia pública, onde todos os cidadãos de ambos os reinos seriam convidados a expressar suas preocupações, fazer perguntas e ouvir diretamente de seus governantes sobre os desafios enfrentados e as decisões tomadas. A ideia foi recebida com horror pelos conselheiros mais velhos. "Vossa Majestade", protestou o chanceler de Knox, um homem de cabelos grisalhos e olhar severo, "o povo não está preparado para conhecer todos os segredos do reino. Isso só causará pânico e confusão. A ordem deve ser mantida através da autoridade, não através de conversas." Mas Eleanor respondeu com firmeza, sua voz carregando a autoridade que aprendera a cultivar. "O povo já conhece os segredos, chanceler. Eles vivem com as consequências de nossas decisões todos os dias. O que não têm é a oportunidade de serem ouvidos. Isso mudará agora." A preparação para a Grande Assembleia, como ficou conhecida, levou semanas. Mensageiros foram enviados a todas as vilas e cidades, das montanhas cobertas de neblina do sul aos campos de cana-de-açúcar do litoral, das florestas densas do oeste aos planaltos áridos do interior. Cada comunidade foi convidada a eleger representantes que levariam as vozes de seu povo à capital. O palácio foi transformado. Os salões fechados foram abertos. Tendas enormes foram erguidas nos jardins para acomodar as multidões. E pela primeira vez na história de Knox, as portas do trono permaneceriam abertas dia e noite durante 3 dias inteiros. Jessie trabalhou incansavelmente ao lado de Eleanor, organizando comitês de recepção, coordenando a logística de alimentação e hospedagem para milhares de visitantes, e treinando escribas para registrar cada palavra dita durante as sessões públicas. O bibliotecário ancião, cujo nome era Tobias, criou um sistema de arquivo onde todas as reclamações, sugestões e histórias compartilhadas seriam catalogadas e preservadas para as gerações futuras. "A memória", ele dizia com sua voz trêmula, mas firme, "é o alicerce da justiça. Se esquecermos o que o povo nos disse, traímos sua confiança." Kyle, enquanto isso, visitou pessoalmente as guarnições militares espalhadas pelas fronteiras. Sabia que o sucesso da Assembleia dependeria da segurança, mas também da percepção de abertura. Instruiu seus comandantes a manterem as tropas em alerta, mas de forma discreta, sem a ostentação militarista que caracterizava eventos anteriores. "Queremos que o povo se sinta seguro", explicou ao general Rodrigo, seu mais antigo aliado, "mas não intimidado. Há uma diferença crucial entre proteção e ameaça." Quando finalmente chegou o dia da Grande Assembleia, o amanhecer trouxe consigo uma energia palpável. As estradas que levavam à capital estavam repletas de viajantes. Famílias inteiras caminhando com suas crianças, idosos sendo carregados em liteiras improvisadas, comerciantes aproveitando a oportunidade para vender suas mercadorias, músicos tocando em cada esquina. A cidade, normalmente austera e silenciosa, explodiu em cores, sons e vida. Bandeiras de ambos os reinos tremulavam lado a lado, e em muitas delas, um novo símbolo começava a aparecer, uma estrela entrelaçada com uma lua crescente, representando a união voluntária de luz e sombra. Eleanor e Kyle receberam os primeiros delegados no grande salão, uma estrutura imponente, com teto abobadado, decorado com afrescos antigos, representando as lendas fundadoras de Knox. Mas ao invés de se sentarem nos tronos elevados, como seria tradicional, eles escolheram cadeiras simples, no mesmo nível que seus convidados. Foi um gesto simbólico, mas poderoso.
Estamos aqui não como governantes acima de vocês, disse Eleanor em sua fala de abertura, sua voz ecoando pelas paredes de pedra, mas como servos ao lado de vocês. Nosso poder vem de vocês, e é a vocês que devemos prestar contas. As histórias que emergiram naqueles 3 dias foram comoventes, devastadoras e, às vezes, profundamente inspiradoras. Uma tecelã idosa de uma vila remota contou sobre como o antigo pacto havia levado seu neto, arrancado de seus braços ainda criança, para servir como tributo nas guerras de fronteira que ninguém nunca explicou completamente. Suas lágrimas tocaram até os corações mais endurecidos na audiência. Um jovem ferreiro relatou como as políticas comerciais restritivas entre os reinos haviam destruído o negócio de sua família, forçando-os à miséria. Mas também houve esperança. Uma professora compartilhou como as novas escolas abertas, após o novo pacto, estavam ensinando crianças de ambos os reinos a lerem juntas, plantando sementes de entendimento que floresceriam nas próximas gerações. Kael ouviu com atenção intensa, seu rosto uma máscara de concentração. Cada história era uma acusação contra o sistema que ele havia herdado e por anos perpetuado sem questionar. A dor em seu peito crescia a cada relato, mas ele não desviava o olhar. Eleanor, ao seu lado, segurava sua mão sob a mesa, um gesto discreto de apoio que o ancorava quando o peso da culpa ameaçava esmagá-lo. Ela também sentia a responsabilidade, pois Éter havia sido igualmente cúmplice na criação e manutenção do sistema opressor. No segundo dia, quando as tensões começavam a aumentar, com debates mais acalorados sobre distribuição de terras e direitos de comércio, um incidente quase causou o colapso de todo o processo. Um grupo de manifestantes, liderados por simpatizantes do conde Alaric, invadiu o salão, exigindo a dissolução imediata do novo pacto e o retorno de Eleanor a Éter. Eles carregavam tochas e gritavam slogans inflamados, acusando Kael de ter enfeitiçado a princesa e Eleanor de ter traído seu povo. A situação poderia ter se transformado em violência rapidamente, mas Eleanor levantou-se calmamente e, ao invés de ordenar que os guardas removessem os invasores, convidou-os a se aproximarem e expressarem suas preocupações. Vocês vieram até aqui porque temem pelo futuro, disse ela, sua voz cortando através do caos. Esse medo é válido. Mudanças assustam, especialmente quando por gerações nos disseram que apenas um caminho era possível. Mas peço que olhem ao redor deste salão. Vejam seus vizinhos, seus compatriotas de Éter e Nox, sentados juntos, conversando, compartilhando refeições. Isso não é feitiçaria, é humanidade. E se é traição escolher a esperança sobre o medo, então sim, sou culpada. Mas convido cada um de vocês a se juntarem a essa traição. O silêncio que seguiu foi absoluto. Lentamente, um por um, os manifestantes abaixaram suas tochas. Alguns ainda olhavam com desconfiança, mas outros, especialmente os mais jovens, mostravam expressões pensativas. Foi um momento decisivo, não porque resolveu todos os conflitos, mas porque demonstrou que o diálogo era possível mesmo nos momentos mais tensos. No terceiro e último dia, Eleanor e Kael anunciaram uma série de reformas concretas, baseadas no que haviam ouvido. Haveriam conselhos regionais, com poder real de decisão sobre assuntos locais, redução significativa dos impostos sobre pequenos comerciantes e artesãos, programas de compensação para famílias que haviam perdido membros nas guerras de fronteira e, talvez mais radicalmente, a abolição completa do sistema de tributos humanos que por tanto tempo havia alimentado as máquinas de guerra de ambos os reinos. Além disso, estabeleceriam uma comissão da verdade,
presidida pelo bibliotecário Tobias, encarregada de investigar e documentar todos os abusos cometidos sob o antigo pacto, garantindo que a história completa fosse conhecida e que as vítimas recebessem reconhecimento e, quando possível, reparação. As reformas não foram recebidas com unanimidade entusiástica. Muitos nobres viram suas bases de poder ameaçadas e começaram imediatamente a planejar resistência. Mas algo fundamental havia mudado. A legitimidade do novo governo não vinha mais apenas da tradição ou da força, mas do consentimento ativo do povo. E isso era uma força muito mais poderosa e durável. Nas semanas que se seguiram à Grande Assembleia, Eleanor e Kael encontraram-se exaustos, mas estranhamente revigorados. As noites eram longas, preenchidas com reuniões intermináveis e discussões sobre implementação de políticas. Mas também havia momentos roubados de intimidade, caminhadas pelos jardins sob o luar, conversas sussurradas na biblioteca, jantares simples compartilhados apenas entre eles dois, longe dos olhares curiosos da corte. Foi durante uma dessas noites tranquilas que Kael finalmente verbalizou algo que vinha guardando há meses. "Tenho medo", confessou, olhando para as estrelas através da janela aberta. "Não do fracasso, embora isso também me assuste, mas medo de que tudo isso seja temporário. Que um dia acordarei e descobrirei que você decidiu voltar para Éter, que esse sonho de um reino unido era apenas isso, um sonho." Eleanor aproximou-se dele, tomando seu rosto entre as mãos. "Kael, olhe para mim. O que construímos aqui não é um sonho que pode ser desfeito ao acordar. É real, sólido como as pedras deste castelo. E mais importante, é nosso, não por obrigação ou destino, mas por escolha. Todos os dias escolho ficar. Todos os dias escolho você. E continuarei escolhendo enquanto houver dias pela frente." Ele a beijou então, um beijo que carregava todo o peso de sua gratidão, seu amor e seu compromisso renovado, e naquele momento, sob o céu estrelado do Brasil, dois corações que o destino havia tentado forçar a se unirem, descobriram que a verdadeira união só é possível quando escolhida livremente. Mas o caminho à frente ainda estava longe de ser suave. Yara, nas sombras além das montanhas, observava e esperava. O conde Alaric conspirava em Éter, ganhando aliados entre aqueles que viam a mudança como ameaça. E sob o castelo, nas profundezas onde a entidade mágica havia sido selada novamente, pequenas rachaduras começavam a aparecer. Lembretes de que a magia antiga não perdoava facilmente e que o preço da liberdade seria uma vigilância eterna. Eleanor percebeu as rachaduras primeiro. Durante uma de suas explorações noturnas pela biblioteca, um hábito que desenvolvera, encontrando conforto entre os livros antigos, sentiu uma pulsação estranha vindo das profundezas do castelo. Era sutil, quase imperceptível, mas inconfundível para alguém treinado desde criança a sentir as correntes da magia. Ela acordou Kael imediatamente, e juntos desceram novamente às câmaras subterrâneas que haviam jurado nunca mais precisar visitar. O que encontraram os encheu de pavor. O selo que haviam fortalecido com seu amor e vontade compartilhada estava se desgastando, não por ataque externo, mas por algo mais insidioso: dúvida. A magia antiga se alimentava de certeza absoluta, e cada pessoa que questionava o novo pacto, cada nobre que conspirava, cada cidadão que temia a mudança, contribuía microscopicamente para enfraquecer o selo. Era um fenômeno que nem Eleanor nem Kael haviam previsto. A política e a magia estavam entrelaçadas de formas muito mais complexas do que imaginavam. "Precisamos fortalecer a crença das pessoas no novo pacto", disse Eleanor pensativamente, traçando com os dedos as runas pulsantes no selo.
não através de propaganda ou manipulação, mas através de resultados tangíveis. Precisamos provar que nosso caminho não é apenas mais moral, mas também mais efetivo. Kyle assentiu, sua mente já trabalhando nos desafios logísticos. As colheitas estão chegando. Se conseguirmos distribuir os grãos de forma justa, sem os desvios e acumulações que marcaram as gestões anteriores, mostraremos que o novo sistema funciona. E precisamos acelerar a implementação dos conselhos regionais. Quanto mais poder real o povo sentir que possui, mais investido estará no sucesso do novo pacto. Eles trabalharam incansavelmente nas semanas seguintes. Eleanor viajou pessoalmente para as regiões mais afetadas pela fome crônica, não em procissões reais grandiosas, mas em comitivas pequenas e práticas, ouvindo diretamente as necessidades das comunidades e autorizando no local a liberação de recursos dos celeiros reais. Sua presença física, sem pompa, mas cheia de genuína preocupação, conquistou corações que decretos e proclamações jamais alcançariam. Kyle, por sua vez, convocou os nobres mais resistentes para reuniões privadas. Ao invés de ameaçá-los ou tentar forçar obediência, ele apelou para seus interesses práticos. Um reino em paz é próspero, argumentava. E num reino próspero, todos ganham, inclusive vocês. As guerras constantes drenaram nossos tesouros por gerações. Imaginem o que poderíamos construir com esses recursos direcionados para comércio, infraestrutura, educação. Suas próprias propriedades valeriam o triplo em uma geração. Alguns nobres permaneceram intransigentes, mas outros começaram a ver a lógica no argumento. Lentamente, a base de apoio ao novo pacto crescia. Não por idealismo necessariamente, mas por reconhecimento pragmático de que a mudança era inevitável e que era melhor fazer parte dela do que ser atropelado por ela. Jaci emergiu como uma figura crucial neste período. Sua conexão com as comunidades mais pobres e marginalizadas, combinada com sua lealdade inabalável a Eleanor, a transformou numa ponte essencial entre o palácio e o povo. Ela organizou redes de mulheres, tecelãs, parteiras, curandeiras, comerciantes, que se tornaram a espinha dorsal da implementação das reformas no nível local. Onde os oficiais reais encontravam resistência burocrática, essas redes informais faziam as coisas acontecerem. O bibliotecário Tobias, enquanto isso, trabalhava na Comissão da Verdade. O que começou como um exercício de documentação histórica rapidamente se transformou em algo mais profundo, um processo de cura coletiva. Audiências públicas foram realizadas onde vítimas do antigo sistema podiam compartilhar suas histórias, não apenas para registro, mas para reconhecimento e validação. Perpetradores, quando identificados e ainda vivos, eram confrontados, não com violência ou vingança, mas com as consequências de suas ações. Alguns pediram perdão, outros se recusaram a reconhecer qualquer culpa. Mas o processo em si, messy e doloroso como era, começou a cicatrizar feridas que haviam supurado por gerações. 6 meses após a grande assembleia, os primeiros resultados concretos começaram a aparecer. As taxas de criminalidade nas cidades caíram significativamente, não porque a punição se tornou mais severa, mas porque as condições que levavam ao crime, fome, desespero, falta de oportunidades, estavam sendo abordadas. O comércio entre éter e nox, antes restrito e altamente regulado, floresceu, trazendo prosperidade a ambos os reinos. E o mais notável, pela primeira vez em décadas, a população estava crescendo ao invés de diminuir, pois jovens que anteriormente fugiam para evitar o recrutamento militar, agora escolhiam permanecer e construir vidas em suas terras natais. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Yara,
Observando de seu exílio, percebeu que ataques diretos eram inúteis contra um governo que ganhava legitimidade popular a cada dia. Então, mudou de tática. Usando suas habilidades mágicas e sua rede de contatos, começou a espalhar uma narrativa diferente, que o sucesso do novo pacto era temporário, construído sobre fundações frágeis que logo desmoronariam. Mais perigosamente, começou a plantar sementes de divisão, focando nas diferenças culturais entre Éter e Nox, que o novo pacto suavizava, mas não eliminava completamente. Eles querem que você esqueça suas tradições. Seus agentes sussurravam nas tavernas de Nox. Que você se torne igual a eles, de Éter. Mas somos diferentes, sempre fomos. Nossa força vem da sombra, do mistério, da magia antiga. Abandonar isso é abandonar quem somos. Em Éter, a mensagem era invertida, mas igualmente venenosa. Veja como os costumes bárbaros de Nox estão se infiltrando. Logo nossas filhas estarão praticando suas magias negras, nossos filhos adorando seus deuses estranhos. A pureza de Éter está sendo corrompida. Eleanor e Kael identificaram a campanha rapidamente. Os padrões eram óbvios demais para serem espontâneos, mas combatê-la foi muito mais difícil. Como você luta contra sussurros? Como desmente mentiras que exploram medos genuínos? Proibir a disseminação das mensagens apenas faria com que parecessem censores autoritários, validando as acusações de que o novo pacto era apenas o velho tirania com um rosto mais bonito. A solução veio de uma fonte inesperada: as crianças. Nas escolas que o novo governo havia estabelecido, onde jovens de ambos os reinos estudavam juntos, uma cultura híbrida estava emergindo organicamente. As crianças de Éter aprendiam canções de Nox e as ensinavam com sotaques engraçados. As crianças de Nox descobriam os jogos de Éter e os adaptavam com suas próprias regras. Elas não viam diferenças como ameaças, mas como novidades interessantes a serem exploradas. Um grupo de estudantes adolescentes, inspirados pelos relatos da Grande Assembleia, organizou por conta própria um festival cultural itinerante. Viajaram de vila em vila, apresentando peças teatrais, músicas e danças que mesclavam tradições de ambos os reinos. O festival foi um sucesso estrondoso, não porque negava as diferenças, mas porque as celebrava como partes complementares de um todo maior. Eleanor, ao assistir uma das apresentações numa praça lotada, sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ali estava a prova viva de que o novo pacto não era apenas uma construção política imposta de cima, mas uma transformação cultural genuína emergindo de baixo. As crianças, não contaminadas pelos ódios e medos de gerações anteriores, estavam construindo o futuro que Eleanor e Kael haviam apenas imaginado. Kael, ao seu lado, também estava comovido. Elas estão fazendo o que nunca conseguiríamos, sussurrou, tornando natural o que para nós ainda parece forçado às vezes. Elas não precisam escolher entre Éter e Nox, porque para elas não há escolha. É tudo apenas casa. Mas nem tudo era idílico. As velhas feridas ainda sangravam ocasionalmente. Disputas sobre terras de fronteira eclodiam periodicamente, exigindo mediação cuidadosa. Famílias divididas pelo antigo sistema lutavam para se reconciliar. O peso de anos de ressentimento tornando o perdão dolorosamente difícil. E sempre havia aqueles que prosperavam na divisão, que haviam construído suas fortunas e poder na economia da guerra e opressão, e que lutariam até o fim contra qualquer mudança que ameaçasse seus privilégios. O conde Alaric finalmente mostrou suas cartas um ano após a Grande Assembleia. Ele havia reunido um exército privado significativo, algo tecnicamente ilegal sob as novas leis, mas que as instituições ainda frágeis não tinham capacidade de impedir efetivamente.
ele marchou sobre a capital de Éter, exigindo que o conselho governante lá depusesse Eleanor e rompesse o novo pacto. A resposta de Eleanor foi inesperada. Ao invés de enviar tropas para confrontar Alaric militarmente, ela viajou pessoalmente para Éter e pediu para se encontrar com ele. Gael ficou horrorizado com a ideia. Era perigoso demais, mas Eleanor foi inflexível. Se não consigo convencer um homem através de palavras, de que adianta governar através da força? Ele terá sua conversa, e o povo ouvirá cada palavra dela. O encontro foi realizado em praça pública, transmitido através de arautos posicionados estrategicamente para que as palavras alcançassem a maior audiência possível. Alaric chegou armado e escoltado por seus mercenários. Eleanor chegou sozinha, desarmada, vestida não com roupas reais, mas com a roupa simples de uma viajante. Conde Alaric, começou ela, sua voz clara e firme. Você diz que sou uma traidora, que abandonei meu povo e meu reino. Então diga-me, a quem exatamente traí? As crianças que agora aprendem a ler quando antes eram condenadas à ignorância. Aos comerciantes cujos negócios florescem onde antes havia apenas miséria? Aos soldados que não precisam mais morrer em guerras sem sentido? Se isso é traição, então trago orgulhosamente essa acusação. Alaric cuspiu no chão. Você traiu as tradições sagradas. O pacto antigo manteve o equilíbrio por séculos. Manteve o quê? Eleanor replicou, sua voz subindo agora não com raiva, mas com paixão. Manteve você no poder, certamente. Manteve os privilégios de poucos sobre o sofrimento de muitos. Mas equilíbrio? Não, conde. O que chamamos de equilíbrio era apenas uma opressão tão pesada que o povo não tinha energia nem mesmo para resistir. E se defender isso faz de você um patriota, então prefiro 1000 vezes ser chamada de traidora. A multidão que se reunira para assistir ao espetáculo começou a murmurar. Os argumentos de Eleanor ecoavam verdades que muitos haviam sentido, mas nunca haviam ousado verbalizar. Alaric, percebendo que estava perdendo a narrativa, tentou mudar de tática. E a magia? Você brincou com forças que não compreende. O selo enfraquece. Todos os sensitivos podem sentir. Você condenou nosso mundo ao retorno das sombras antigas. Eleanor assentiu, surpreendendo a todos. Você está certo. O selo enfraquece. E sabe por quê? Porque foi construído sobre sacrifício forçado, sobre dor e ressentimento. Esse tipo de fundação sempre foi frágil. O que estamos construindo agora, lentamente e imperfeitamente, é algo mais forte porque é escolhido. A magia responde à vontade coletiva, Conde. E enquanto houver pessoas como você, semeando divisão e medo, sim, o selo sofrerá. Então a verdadeira pergunta é, você quer salvar nosso mundo ou quer o poder que vem de ameaçá-lo? Foi um golpe devastador, virando a própria acusação de Alaric contra ele. Ele ficou sem resposta, sua boca abrindo e fechando sem produzir som. Seus próprios soldados começaram a parecer desconfortáveis, trocando olhares incertos. Finalmente, um deles, um veterano de muitas campanhas, deu um passo à frente e baixou sua espada. Lutei por 20 anos nas guerras de fronteira, Conde, disse o veterano cansadamente. Enterrei mais amigos do que consigo contar. Se essa jovem rainha diz que há um caminho diferente, então quero ao menos tentar segui-lo. Não lutarei contra ela. Não mais. Um por um, outros soldados seguiram seu exemplo. Não todos. Alguns permaneceram leais a Alaric até o fim, mas o suficiente para que ficasse claro que sua rebelião havia falhado antes mesmo de começar propriamente. Alaric, percebendo que estava derrotado, cuspiu uma última maldição e recuou, seus seguidores remanescentes fechando fileiras ao seu redor enquanto se retiravam. Eleanor não ordenou sua perseguição. Deixe-o ir, disse aos guardas que se preparavam para dar caça. Um mártir,
Seria mais perigoso do que um velho homem amargo falando sozinho em seu castelo. O tempo e a realidade serão juízes mais efetivos do que qualquer espada. A decisão foi controversa. Muitos aconselharam que Alaric representava uma ameaça contínua que deveria ser eliminada, mas Eleanor manteve-se firme, e nos meses que se seguiram, sua aposta pareceu justificada. Sem a capacidade de mobilizar um exército significativo, as conspirações de Alaric se reduziram a manifestos impotentes que poucos liam e menos ainda levavam a sério. Mas enquanto uma ameaça diminuía, outra crescia. Yara, cada vez mais desesperada, decidiu jogar sua última carta. Ela viajaria até o local onde o selo estava mais fraco e tentaria quebrá-lo completamente, libertando a entidade mágica aprisionada. Era um movimento suicida. Ela certamente seria consumida no processo, mas na sua visão distorcida, a destruição do novo pacto valia qualquer preço, mesmo sua própria vida. Eleanor sentiu a perturbação na magia na mesma noite em que Yara começou seu ritual. Ela acordou sufocando, sentindo como se 1000 agulhas perfurassem sua alma. Kael acordou com seus gritos e imediatamente compreendeu o que estava acontecendo. Onde? Perguntou apenas. As cachoeiras do sul, respondeu Eleanor, seu rosto pálido. Onde as 3 montanhas se encontram, ela está tentando quebrar o selo de fora. Eles partiram imediatamente, levando apenas uma pequena guarda de elite. Jaci insistiu em vir, assim como Tobias, surpreendentemente, argumentando que a presença de alguém que conhecia as runas antigas poderia ser crucial. A cavalgada foi brutal, quase matando os cavalos, mas eles alcançaram o local ao amanhecer do segundo dia. As cachoeiras do sul eram um lugar de beleza selvagem e antiga. 3 quedas d'água massivas despencavam de penhascos cobertos de vegetação, encontrando-se numa piscina natural, cujas águas eram cristalinas e incrivelmente profundas. Mas naquela manhã, a beleza estava corrompida. A água havia se tornado negra como tinta, e do centro da piscina emanava uma coluna de fumaça que cheirava a enxofre e decomposição. Yara estava no meio da piscina, de pé, sobre a água, como se fosse sólida, seus braços erguidos enquanto cantava numa língua que machucava os ouvidos de quem ouvia. Ao seu redor, a realidade parecia se dobrar e distorcer, e através das rachaduras no ar, formas horríveis começavam a emergir, fragmentos da entidade aprisionada tentando se arrastar de volta à existência. "Como a paramos?" gritou Kael sobre o rugido sobrenatural que preenchia o ar. "Não podemos", respondeu Eleanor, seu rosto mostrando uma calma estranha. "Não pela força. Ela está usando sua própria vida como combustível para o feitiço. Matá-la apenas completaria o ritual. Precisamos fazer com que ela escolha parar." "Impossível. Ela está louca", protestou um dos guardas. Mas Eleanor já estava se movendo, caminhando calmamente em direção à água. Kael tentou segurá-la, mas ela gentilmente se liberou. "Confia em mim", disse simplesmente, e então entrou na água negra. O frio foi instantâneo e brutal, mas Eleanor persistiu, caminhando mais fundo enquanto a água subia por suas pernas, sua cintura, seu peito. Yara a viu se aproximando, e seu canto vacilou por um momento antes de se intensificar, desafiadora. Quando finalmente alcançou Yara, Eleanor não atacou, não gritou. Em vez disso, ela simplesmente estendeu a mão. "Yara", disse suavemente. "Eu entendo." A feiticeira riu, um som selvagem e quebrado. "Você não entende nada. Você brincou com forças que não compreende e agora todos pagarão o preço." "Você está certa", concordou Eleanor, surpreendendo a todos. "Eu não compreendo completamente. Ninguém compreende. A magia, o sacrifício, o peso de gerações,
É demais para qualquer pessoa carregar. E eu entendo sua raiva. O sistema antigo destruiu sua vida também, não foi? Vi nos registros. Você perdeu todos que amava nas purgas que seguiram a última tentativa de quebrar o pacto. Yara congelou, o canto morrendo em seus lábios. Não, não fale deles. Você está tentando libertá-los, continuou Eleanor gentilmente. Pensa que se desfizer o mundo que os tomou, de alguma forma isso trará justiça. Mas não trará. Apenas criará mais vítimas, mais órfãos, mais corações partidos como o seu. Por favor, Yara, deixe-me ajudá-la a carregar essa dor. Você não precisa fazer isso sozinha. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Yara, misturando-se com a água negra. É tarde demais, sussurrou. O ritual não pode ser parado. Pode, disse Tobias, agora também na água, segurando um tomo antigo, protegido por um embrulho impermeável. Todo feitiço tem uma cláusula de reversão. Sempre tem. Só precisa escolher usá-la. Yara olhou para o livro, depois para Eleanor, depois para as formas horríveis, tentando rasgar caminho através das rachaduras na realidade. Por um longo momento, ninguém respirou. E então, lentamente, ela abaixou os braços. O efeito foi instantâneo. A coluna de fumaça desapareceu, a água começou a clarear e as formas horríveis foram sugadas de volta para o vazio com gritos de raiva impotente. Yara desabou e Eleanor a pegou antes que submergisse, carregando-a de volta para a margem. A feiticeira sobreviveu, mas estava quebrada de formas que iam além do físico. Kael queria aprisioná-la, processá-la pelos crimes cometidos. Mas Eleanor tinha uma proposta diferente. Deixar Yara viver sob supervisão no monastério nas montanhas, onde poderia trabalhar em recuperação e talvez, eventualmente, encontrar alguma medida de paz. Justiça punitiva não a trará de volta para nós, argumentou Eleanor. E tudo o que ela fez veio de dor não processada. Se queremos realmente romper os ciclos do passado, precisamos aprender a curar, não apenas punir. Foi uma decisão impopular, mas Eleanor a manteve. E anos depois, Yara escreveria as memórias mais completas e detalhadas do período do Antigo Pacto, documentos que se tornariam essenciais para a Comissão da Verdade compreender completamente os horrores do sistema. Não foi redenção completa, ela levaria cicatrizes para sempre, mas foi cura suficiente para que contribuísse para garantir que tais horrores nunca se repetissem. Com a ameaça de Yara neutralizada e a rebelião de Alaric desmantelada, o novo pacto finalmente teve espaço para respirar e consolidar-se. Os próximos anos viram transformações profundas em todos os níveis da sociedade. A rede de escolas se expandiu para cobrir praticamente todas as vilas, não apenas ensinando habilidades práticas, mas também história compartilhada, as verdades completas do passado, sem propaganda ou embelezamento. Uma nova geração cresceu conhecendo as falhas de seus antepassados e determinada a não repeti-las. A economia floresceu de formas que poucos haviam imaginado possível. Com as fronteiras entre éter e nox essencialmente dissolvidas, o comércio se tornou fluido e dinâmico. Artesãos de inox, famosos por seu trabalho com metais e pedras preciosas, colaboravam com os tecelões e alquimistas de éter para criar produtos que eram procurados em todo o continente. A prosperidade resultante elevou o padrão de vida mesmo nas regiões mais remotas. As artes também floresceram. Com os recursos anteriormente desperdiçados em guerra, agora direcionados para a patronagem cultural, uma explosão de criatividade varreu os reinos. Novas formas de música emergiram, mesclando os tambores rítmicos de Nox com as melodias etéreas de éter. Escritores começaram a documentar as histórias do período de transição, criando uma literatura rica que seria estudada por gerações. E as próprias cachoeiras do sul,
local do quase desastre com Iara, foram transformadas num memorial, não glorificando guerra ou sofrimento, mas celebrando a escolha coletiva pela paz. Eleanor e Kyle, enquanto isso, descobriram que governar um reino em paz era de certa forma mais desafiador do que navegar crises. As questões eram menos dramaticamente urgentes, mas não menos importantes. Reformas educacionais, disputas mercantis, gestão de recursos hídricos. Não havia mais vilões óbvios para combater, apenas os desafios eternos de construir uma sociedade justa e funcional. Eles também descobriram coisas sobre eles mesmos. Kyle, livre do peso constante de preparação para a guerra, revelou um talento surpreendente para filosofia e poesia. Ele começou a passar horas na biblioteca com Tobias, debatendo ética e governança, e, eventualmente, publicou um tratado sobre o equilíbrio entre autoridade e liberdade, que seria estudado em academias por séculos. Eleanor desenvolveu uma paixão por botânica e agricultura. Ela estabeleceu jardins experimentais, onde novas técnicas de cultivo eram testadas, e pessoalmente supervisionou projetos de irrigação que transformaram regiões anteriormente áridas em campos produtivos. O povo a chamava de Rainha Verde, e sua imagem, não em roupas reais, mas com as mãos sujas de terra, decorava casas em todo o reino. 5 anos após o novo pacto, durante a celebração de seu aniversário, Eleanor fez um anúncio que chocou muitos. Ela estava grávida. A notícia desencadeou celebrações espontâneas em todo o reino, mas também levantou questões que haviam sido ignoradas até então. Qual seria o papel dessa criança? Como a sucessão funcionaria num sistema que havia rejeitado as tradições monárquicas antigas? A resposta de Eleanor e Kyle foi caracteristicamente ousada. Sua filha, pois foi uma menina nascida numa manhã clara de primavera e nomeada Aurora, não seria automaticamente herdeira. Ao invés disso, ao completar 18 anos, ela teria a opção de se candidatar à liderança através de um conselho eleito. Se o povo a escolhesse, ela governaria. Se não, ela seria livre para buscar qualquer caminho que desejasse. Quebramos as correntes que nos prendiam, explicou Eleanor. Não vamos forjar novas correntes para nossa filha, por mais douradas que sejam. A decisão foi controversa. Muitos argumentavam que abandonar a sucessão hereditária completamente criaria instabilidade, mas outros viram como a evolução lógica do novo pacto. Poder não como direito de nascimento, mas como responsabilidade concedida através do consentimento dos governados. Aurora cresceu não em isolamento real, mas entre o povo. Ela frequentou as escolas públicas, brincou com crianças de todas as classes e foi ensinada tanto as magias de Éter quanto os mistérios de Nox. Ela era, em muitos sentidos, a personificação do novo pacto. Alguém para quem as divisões antigas simplesmente não faziam sentido, porque ela nunca havia vivido em um mundo onde importavam. Quando ela tinha 7 anos, algo extraordinário aconteceu. Durante uma tempestade particularmente violenta, um raio atingiu o selo subterrâneo, criando uma rachadura que ameaçava se expandir. Eleanor e Kyle correram para as câmaras, preparados para repetir o ritual de fortalecimento que haviam executado anos antes. Mas antes que pudessem começar, Aurora apareceu. Ela havia seguido seus pais secretamente, preocupada com sua segurança. Ao ver a rachadura, a criança fez algo instintivo e surpreendente. Ela cantou. Não um feitiço elaborado, mas uma canção simples que aprendera na escola, sobre luz e sombra dançando juntas. E enquanto cantava, sua magia, ainda infantil e incontrolada, fluiu para o selo, não como força bruta, mas como algo mais sutil. O selo não apenas se reparou, ele se transformou. A obsidiana negra e o cristal branco que o compunham se fundiram, criando algo novo,
uma pedra de cor cinza azulada que pulsava com luz própria. Eleanor e Kael perceberam imediatamente o significado. A magia não era mais sobre manter luz e sombra separadas, mas balanceadas. Agora era sobre integrá-las completamente. Ela fez em momentos o que levamos anos para construir, sussurrou Kael, maravilhado. Não, corrigiu Eleanor, olhando com orgulho para sua filha. Ela deu o próximo passo. Nós criamos a ponte. Ela está mostrando como cruzá-la completamente. Os anos passaram, e o novo pacto se consolidou de formas que até os mais otimistas não haviam previsto. A própria ideia de Éter e Nox como entidades separadas começou a desaparecer. As pessoas ainda reconheciam suas raízes culturais, mas não as viam como identidades exclusivas. Alguém podia apreciar a filosofia etérea enquanto praticava rituais noxianos. Famílias frequentemente tinham membros de ambas as tradições, e isso era visto não como dilema, mas como riqueza. A economia continuou a crescer, mas agora com atenção maior à sustentabilidade e equidade. Conselhos de trabalhadores ganharam voz real nas decisões corporativas. Experimentos com formas cooperativas de propriedade se espalharam. O objetivo não era apenas criar riqueza, mas distribuí-la de forma que elevasse todos. A Comissão da Verdade completou seu trabalho após 10 anos, produzindo um relatório monumental de milhares de páginas documentando os horrores do antigo sistema. Foi leitura difícil, dolorosa, mas necessária. Monumentos foram erguidos para as vítimas. Dias de rememoração foram estabelecidos, não para celebrar, mas para garantir que a memória permanecesse viva. Algumas feridas nunca cicatrizaram completamente. Famílias que haviam perdido membros nas guerras ou purgas carregavam essa dor através de gerações. Mas a diferença era que agora essa dor era reconhecida, validada e apoiada por uma comunidade inteira, em vez de ser sufocada em silêncio. Yara, no monastério, lentamente reconstruiu uma vida com propósito. Ela nunca recuperou completamente sua sanidade. Os rituais que havia executado deixaram cicatrizes psíquicas profundas demais, mas encontrou paz, ensinando jovens sensitivos a controlarem seus poderes, garantindo que nenhum deles fosse consumido pela magia como ela quase foi. O conde Alaric morreu alguns anos após sua rebelião fracassada, amargo e isolado até o fim. Seus últimos escritos revelavam um homem que nunca conseguiu aceitar que o mundo havia mudado, que via a paz e prosperidade ao seu redor como algum tipo de truque elaborado que logo seria exposto. Sua morte foi marcada com respeito, mas não lamentada profundamente. Ele se tornara irrelevante muito antes de fisicamente partir. Eleanor e Kael envelheceram juntos, suas experiências compartilhadas, gravando linhas em seus rostos, mas também aprofundando o vínculo entre eles de formas que iam além do romântico para algo mais fundamental. Eles se tornaram, em todos os sentidos importantes, uma unidade, pensando frequentemente nos mesmos termos, completando as frases um do outro, compartilhando um entendimento que dispensava palavras. Quando Aurora completou 18 anos, ela, de fato, se candidatou à liderança através do conselho eleito, mas não porque sentia que era seu destino ou obrigação. Ela fez isso porque acreditava genuinamente que podia contribuir, que tinha ideias e energia para levar o novo pacto para seu próximo estágio evolutivo. O povo a elegeu, não unanimemente, pois havia outros candidatos fortes com visões diferentes, mas com margem confortável. Eleanor e Kael cederam o poder com alegria genuína, sem o apego ou ressentimento que frequentemente acompanha tais transições. Eles haviam construído algo maior do que eles mesmos, e ver isso continuar sem eles era a validação final de seu trabalho.
Retiraram-se para uma pequena propriedade nas montanhas, não em isolamento, pois recebiam visitantes constantemente, mas longe o suficiente do palácio para que Aurora pudesse governar sem suas sombras pairando. Jaci os acompanhou naturalmente. Ela havia se casado anos antes com um dos guardas da elite, um homem gentil que adorava seus filhos e respeitava profundamente sua amizade com Eleanor. A propriedade se tornou um tipo de comunidade informal. Veteranos do período de transição, agora idosos, que se reuniam para compartilhar memórias e garantir que a história fosse preservada com precisão. Tobias também estava lá, embora sua saúde estivesse falhando. Ele passou seus últimos anos organizando o arquivo monumental que havia acumulado ao longo de décadas. Quando finalmente morreu, aos 93 anos, foi com a satisfação em saber que seu trabalho estava completo e seguro nas mãos de outros arquivistas dedicados. Nas décadas seguintes, o mundo que Eleanor e Kael haviam ajudado a criar continuou evoluindo. Aurora provou ser uma líder capaz à sua própria maneira, diferente de seus pais, mas igualmente comprometida com os valores do novo pacto. Ela focou particularmente em expandir o acesso à educação mágica, algo que anteriormente havia sido restrito às elites, argumentando que a magia, como qualquer ferramenta, era mais segura quando mais pessoas a compreendiam do que quando era monopolizada por poucos. Sob sua liderança, escolas de magia foram estabelecidas em todas as regiões. Crianças que mostravam aptidão, independentemente de sua classe social ou origem, eram encorajadas a desenvolver seus talentos. Isso democratizou fundamentalmente o poder numa sociedade onde magia sempre havia sido marcador de status e privilégio. Eleanor, observando essas mudanças de sua aposentadoria nas montanhas, sentia profunda satisfação. Ela e Kyle tinham quebrado as correntes do passado, mas foi Aurora e sua geração que realmente internalizaram a liberdade, que não apenas viviam sem as velhas amarras, mas nem conseguiam imaginar como havia sido viver com elas. Nas noites tranquilas, quando apenas ela e Kyle permaneciam acordados, observando as estrelas que brilhavam sobre as montanhas brasileiras, eles conversavam sobre o legado que deixariam. Não o legado de estátuas ou nomes em livros, embora inevitavelmente houvesse ambos, mas o legado vivo de um mundo transformado. "Você se arrepende de algo?" perguntou Kyle certa noite, sua voz rouca com a idade, mas ainda carregando aquela intensidade que Eleanor sempre amara. "Arrependo-me de não termos começado mais cedo", respondeu Eleanor com um meio sorriso. "De todos os anos que desperdiçamos presos em papéis que odiávamos, seguindo scripts escritos por pessoas mortas há séculos. Mas, ao mesmo tempo, talvez precisássemos daqueles anos para valorizar o que construímos depois." Kyle assentiu pensativamente. "Às vezes me pergunto o que os reis e rainhas antigos pensariam se pudessem ver o que se tornou de seus preciosos pactos e tradições. Ficariam horrorizados, provavelmente. Mas também me pergunto, secretamente, nas profundezas de seus corações, onde nunca ousaram olhar, talvez desejassem ter tido a coragem de fazer o que fizemos." "Talvez", concordou Eleanor. "Ou talvez simplesmente não conseguissem imaginar outra forma. É difícil ver além do horizonte quando você passou a vida inteira olhando para o chão, certificando-se de não pisar fora da linha." Eles ficaram em silêncio por um momento, mãos entrelaçadas, observando as luzes das vilas distantes piscando como vagalumes contra a escuridão. Cada luz representava uma família, uma vida sendo vivida com mais liberdade e possibilidades do que gerações anteriores haviam conhecido. "Você sabe", disse Eleanor suavemente, "quando era criança em Éter, costumava ter pesadelos recorrentes.
Sonhava que estava presa numa gaiola de ouro, linda, mas sufocante, e por mais que gritasse, ninguém me ouvia. Acordava suando, sentindo como se estivesse realmente sufocando. E agora? Perguntou Kael. Agora sonho que estou voando, respondeu ela, um sorriso tocando seus lábios. Sobre as florestas, as montanhas, os rios do Brasil. E não estou sozinha. Há milhares de outros voando comigo, todos livres, todos escolhendo seus próprios caminhos. É o sonho mais bonito. Kael a puxou mais perto, beijando suavemente sua testa. Então fizemos o que nos propusemos a fazer. Transformamos pesadelos em sonhos, não apenas para nós, mas para todos. Os anos passaram gentilmente para eles. A saúde de Kael começou a falhar primeiro. Décadas de estresse durante seus anos de reinado cobraram seu preço. Mas ele enfrentou o declínio com a mesma coragem tranquila que havia caracterizado sua transformação de tirano relutante para líder amado. Eleanor cuidou dele com devoção incansável, assim como Jaci e outros amigos que se recusaram a deixá-lo enfrentar o fim sozinho. Na noite em que Kael morreu, aos 73 anos, a lua estava cheia sobre as montanhas. Ele estava consciente até o fim, cercado por aqueles que amava. Suas últimas palavras foram para Eleanor, sussurradas tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Obrigado por me mostrar que eu poderia ser mais do que a escuridão, por me ensinar a amar. Eleanor segurou sua mão até o último suspiro, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Quando finalmente ele partiu, ela se permitiu chorar. Não lágrimas de desespero, mas de gratidão profunda por terem tido o tempo que tiveram juntos, por terem transformado uma união forçada em um dos grandes amores da história. O funeral de Kael foi diferente de qualquer cerimônia real anterior. Não houve pompa excessiva ou rituais vazios. Em vez disso, milhares de pessoas comuns, agricultores, artesãos, professores, antigos soldados, caminharam em procissão silenciosa até o local de descanso nas montanhas que ele tanto amara. Cada um carregava uma vela, e quando a noite caiu, as colinas brilhavam com um rio de luz serpenteando através da escuridão. Aurora falou no funeral, sua voz firme apesar das lágrimas. Meu pai não nasceu herói, disse ela. Nasceu numa posição de poder que poderia facilmente tê-lo corrompido completamente. Mas ele escolheu, junto com minha mãe, um caminho diferente. Escolheu questionar, duvidar, desafiar e finalmente transformar não apenas um sistema, mas a si mesmo. Esse é o verdadeiro legado dele. Não o que herdou, mas o que escolheu se tornar. Eleanor viveu mais 5 anos após a morte de Kael. Foram anos quietos, contemplativos. Ela escreveu suas memórias, não uma hagiografia autoelogiosa, mas um relato honesto das lutas, dúvidas e erros ao longo do caminho. O livro se tornou texto fundamental estudado por gerações de estudantes que buscavam entender como mudança social profunda acontece. Ela também passou tempo com seus netos. Aurora havia se casado e tinha 3 filhos que adoravam visitar a avó nas montanhas. Eleanor lhes contava histórias, não apenas sobre eventos grandiosos, mas sobre os momentos pequenos e humanos. O medo que sentiu na noite antes da grande assembleia, a primeira vez que fez Kael rir genuinamente, as dúvidas que a assaltavam nas madrugadas quando se perguntava se estavam fazendo a coisa certa. Vovó, perguntou seu neto mais velho certa vez, você era corajosa? Eleanor riu suavemente. Não, querido, estava apavorada a maior parte do tempo. Coragem não é ausência de medo. É escolher fazer o que precisa ser feito apesar do medo. É acordar todos os dias e decidir tentar novamente, mesmo quando você fracassou no dia anterior. Isso qualquer pessoa pode fazer, incluindo você. Quando Eleanor finalmente morreu, aos 76 anos, foi pacificamente durante o sono, com um sorriso em seu rosto, como se estivesse tendo um sonho particularmente agradável.
Talvez estivesse sonhando com Kael, esperando por ela do outro lado. Ou talvez sonhasse com o mundo que haviam ajudado a criar, florescendo além de suas expectativas mais selvagens. Ela foi enterrada ao lado de Kael, sob uma árvore antiga nas montanhas. Não houve monumentos grandiosos, por sua própria instrução. Apenas 2 pedras simples com seus nomes e datas, e uma inscrição que ela havia escolhido. Escolhemos amar em vez de odiar, esperança em vez de medo, e ao fazer isso, descobrimos que éramos mais fortes do que jamais imaginamos. Antes de encerrarmos esta jornada, convido você mais uma vez a se inscrever no canal e comentar de onde está nos assistindo. Seu apoio mantém viva esta comunidade e nos permite continuar compartilhando histórias que tocam corações e transformam vidas. E assim, no coração do Brasil, onde a terra e o céu se encontram, onde as florestas sussurram segredos ancestrais e os rios cantam canções de renovação, a história de Eleanor e Kael chegou ao fim. Mas o legado deles continuou, vibrante e vivo em cada criança que aprendia sobre liberdade e escolha, em cada comunidade que resolvia conflitos através de diálogo em vez de violência, em cada geração que se recusava a aceitar que sempre foi assim como justificativa para a injustiça. Porque eles provaram algo fundamental: que os destinos não são gravados em pedra, que tradições não são leis imutáveis da natureza, e que 2 corações unidos por escolha são mais fortes do que 1000 unidos por obrigação. Eles mostraram que amar sem medo e lutar sem ódio não são fraquezas, mas as maiores forças que a humanidade possui. E quando as crianças do futuro perguntam como foi possível mudar um mundo tão profundamente quebrado, os anciões ainda respondem com sorrisos gentis e olhos que brilham com memórias compartilhadas. 2 corações decidiram amar sem medo e lutar sem ódio. E ao fazerem isso ensinaram todos nós que a luz e a sombra não precisam estar em guerra. Podem dançar juntas, podem criar algo novo e belo, algo que transcende ambas. Nas noites claras, quando a lua brilha sobre as montanhas brasileiras e o vento carrega o perfume de jasmim e terra molhada, algumas pessoas juram que ainda podem ver 2 figuras caminhando pelos jardins das ruínas do antigo palácio. Agora, um museu e local de peregrinação para aqueles que buscam inspiração. Eles dizem que é Eleanor e Kael, ainda juntos, mesmo na morte, ainda vigiando o mundo que ajudaram a criar, ainda sussurrando o encorajamento para aqueles que lutam por mudança contra probabilidades impossíveis. Verdade ou lenda, não importa, porque o real legado deles não está em histórias de fantasmas ou mitos românticos. Está nas estruturas que construíram, nas mentes que libertaram, nos corações que ensinaram a escolher esperança. Está em cada pessoa que olha para um sistema injusto e diz não, em cada líder que escolhe servir em vez de dominar, em cada comunidade que decide que o bem-estar coletivo importa mais do que o poder individual. Essa é a verdadeira magia, não os feitiços e rituais, não os selos e entidades antigas, mas a capacidade transformadora da escolha consciente e do amor voluntário. Eleanor e Kael a descobriram quando converteram uma união forçada em parceria genuína. E ao compartilharem essa descoberta com seu mundo, plantaram sementes que continuariam florescendo por séculos. Então, que sua história seja lembrada não como um conto de fadas de príncipes e princesas, mas como um testemunho do que a humanidade pode alcançar quando escolhe coragem sobre conformidade, compaixão sobre crueldade e futuro sobre passado. Que inspire aqueles que enfrentam suas próprias batalhas contra tradições opressivas, seus próprios pactos que prendem em vez de libertar. E que nunca esqueçamos, a luz e a sombra não são inimigas eternas condenadas a guerrear para sempre. São partes complementares de um todo,
E quando finalmente aprendemos a dançar com ambas, a abraçar a complexidade, a viver na tensão criativa entre opostos, descobrimos não apenas equilíbrio, mas algo muito mais precioso. Harmonia verdadeira, nascida não de imposição, mas de integração voluntária e consciente. Essa é a lição final do Pacto dos Tronos, que os maiores poderes do universo não são magia ou força, mas escolha e amor. E qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, pode acessar esses poderes. Tudo o que precisamos é da coragem de escolher diferentemente do que foi escolhido antes e do amor para perseverar quando o caminho fica difícil. No coração do Brasil, onde esta história começou e terminou, o legado continua. E continuará, enquanto houver corações dispostos a escolher esperança sobre desespero, luz sobre escuridão, amor sobre medo. Porque essa é a verdadeira magia, não aquela que controla e domina, mas aquela que liberta e transforma. E assim, sob o céu estrelado brasileiro, onde luz e sombra dançam eternamente juntas, a história de Eleanor e Kyle se torna mais do que memória, torna-se inspiração, promessa e convite. Um convite para cada um de nós escrevermos nossas próprias histórias de transformação, escolha e amor que desafia o destino.